Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Design Limpo Podcast, esse podcast que contempla 3 pilares: saúde, negócios e espiritualidade. E hoje aqui na nossa inauguração estou com 2 meninas que, quando a gente agendou esse bate-papo aqui, a gente foi, não criticado, mas o pessoal alertou a gente assim, de que a gente estava correndo um grande risco, né? Se a gente de fato era louco para convidar esses 2 nomes, que era muita responsabilidade para um primeiro episódio. Mas a gente comprou essa briga e convidou vocês e aqui nós estamos para bater esse papo, meninas. Então nós estamos aqui hoje com a doutora Flávia Cury. A Flávia, ela é médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela possui título em Clínica Médica pela Associação Médica Brasileira e ela é proprietária da Clínica FC Dermatologia, aqui em São Carlos, desde 2017. Obrigado por aceitar o convite, viu, Flávia? Gui, eu que agradeço, é uma honra enorme estar aqui nesse primeiro episódio, eu fico super contente, principalmente ao lado da Fabi, que é essa sumidade nesse assunto que a gente adora falar, e é uma honra estar ao seu lado, Fabi. Obrigada, Flávia, obrigada a você. E nós estamos também com a Fabi Sbaile, a Fabi que é psicóloga clínica desde 2009, ela é supervisora clínica para terapeuta, palestrante e possui várias pós-graduações em logoterapia. Obrigado por aceitar o convite, Fabi. Gui, o convite foi especialíssimo, em especial quando também ouvi que ia falar ao lado da Flávia. Eu acho que a gente comunica muito a mesma visão de mundo, a gente comunica essa paixão pela beleza, pela bondade, pela verdade, né? Nós temos um encaixe muito gostoso e ela é imensa, né? A Flá é magnânima, então, para mim, quando eu fiquei sabendo que seria com ela, eu, além de já ficar muito mais confortável, né, fiquei de fato muito honrada. E também estar aqui no espaço de vocês, que aliás, colhindo, parabéns. Obrigado. Né, então, simbora para esse podcast. Ótimo. Vamos lá. O Fabi, a gente sabe, você é da logoterapia, né? E um dos pilares da logoterapia é a beleza. Né? E eu queria saber de você como que a logoterapia enxerga em específico esse tema beleza. Gui, eu diria que o pilar da logoterapia é a pessoa humana. Né? A gente não pode colocar especificamente a beleza, mas certamente a beleza ela vai entrar dentro dessa realidade como algo que também faz parte do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Se o ser humano é biopsíquico noético ou biopsíquico espiritual, em determinados livros Frankl usa esses 2 termos de forma diferente, a biologia ela é a nossa matéria, então, portanto, obviamente faz parte da pessoa humana. A nossa parte psicológica, né, nossa realidade psicológica, melhor dizendo, que diz respeito aos nossos pensamentos, às nossas emoções, é onde reside essa realidade, e o ser noético, que é o ser transcendental, que é onde moram os nossos comportamentos de responsabilidade, onde reside exatamente a nossa responsabilidade. E ao passo que o homem contempla essas 3 realidades, realizando sentido, obviamente, mas principalmente realizando valores, então a gente pode colocar numa realidade original dos termos, né? Beleza, bondade e verdade, vinda de Platão, ainda da Grécia Antiga, que o homem se torna belo ao passo que ele é homem, que ele é pessoa humana, que ele é aquilo que ele veio para ser, né? Que ele cuida e contempla dessa realidade biológica, psicológica e transcendental ou noética. Então a beleza ela está diretamente relacionada à realidade de uma saúde mental, à realidade de um ser que pode ser um ser saudável, porque pode ser ele mesmo. Perfeito. Ela está mais ligada, então, a uma questão interna do que externa. Ela é o conjunto da realidade interna e externa, eu diria. Entendi. E Flávia, me fala uma coisa. Hoje a gente vê muita gente, assim, perdendo essa questão da naturalidade, né? Até onde eu sei, assim, o que faz os seres diferentes, né? O que torna a gente diferente dos outros é a questão, de fato, de ser diferente. Né? E hoje a gente vê muitas pessoas assim sendo muito padronizadas, né, estandarizadas em procedimentos assim. E você vê isso como uma tendência. Eu sei que você trabalha exatamente o oposto disso, né? Sim. Na verdade, a gente tem observado muito isso, né, Gui, nos últimos anos, mais propriamente falando, e esse ciclo repetido de tendências vai criando essa busca incessante das pessoas
por algo que chega a ser inatingível mesmo, né? Então, eu acredito que a gente falar sobre naturalidade é muito importante para que a gente possa manter a nossa individualidade, né? E isso fazer com que as pessoas não percam a sua essência, né? Porque daí, quando você perde a sua essência, você deixa de ser belo, naturalmente, né? E outro equívoco que muitas vezes eu vejo, as pessoas falando de naturalidade como algo, como que se a gente não precisasse se cuidar, né? Então, como a Fabi falou, a beleza, ela não é somente a aparência, né? A beleza, ela tá muito além disso, né? A questão interna e externa, que a Fabi falou, mas a questão da aparência é extremamente importante, a gente se sentir bem, porque isso traz bem-estar, traz equilíbrio, traz harmonia. Então, acredito que isso é extremamente importante, a gente sim se cuidar, mas manter a naturalidade. Muito bom. Então, acho que o objetivo dessa naturalização que vem sendo falada é mais nesse sentido. Muito bom. E para você, assim, você percebe que é um desafio quando a pessoa chega na tua clínica e ela já vem com a cabeça feita de um procedimento, e para você convencer ela do contrário, assim, de que aquilo de fato não vai ficar natural, que talvez ela possa ir por um outro caminho. Para você é um desafio, assim, hoje em dia? Sem dúvida, é algo que eu faço isso diariamente. Graças a Deus eu tenho uma procura muito grande por essa naturalidade. Então, a maioria das pessoas me procuram justamente por conta dessa característica que eu tenho, né? Mas muitas vezes eu tenho, assim, esse desafio de ter que explicar e orientar as pessoas, né? Para tomar cuidado com essas tendências, porque a gente vê, né? Excesso de redes sociais, excessos de filtros fazendo com que as pessoas ficam nessa busca incessante, né? Muitas vezes por procedimentos repetitivos e mudando ali a tua essência, a tua aparência. Então, a gente faz, sim, esse trabalho e eu acho importantíssimo o papel do médico nessa questão. E não somente ali falar sobre procedimentos, entregar técnicas e resultados, mas trazer o paciente de volta para essa realidade, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Muito bom. Eu vejo você se posicionando muito nisso, né? Então, acredito que a pessoa que chegue na tua clínica, talvez ela já esteja mais maleável, a talvez ir para esse caminho menos invasivo, vamos dizer assim, né? Assim, é muito, muito legal, porque eu recebo as pessoas trazendo para mim, Flávio, eu estou buscando você porque eu busco naturalidade, e eu vejo em você isso. Então, a gente tem, né, graças a Deus, ali acesso a muitos tratamentos, que se você se perde, você não tem, assim, o contato com a sua essência e saber até onde a gente deve ir para não ultrapassar limites, você pode se perder facilmente, né? Então, isso tudo é extremamente importante. E uma questão que a gente volta mais para a parte emocional agora, Fabi, a gente estava recentemente fazendo uma captação numa outra dermato, colega sua, e ela falou que um dos grandes serviços dela hoje é remoção de tatuagem. E aonde que eu queria chegar com isso, assim? Porque a gente acaba tomando decisões na nossa vida e elas são, muitas vezes, duradouras ou para sempre. E a gente, você sabe melhor do que ninguém, que a gente é um ser assim, em constante evolução. Nossos gostos acabam mudando, nossos objetivos. E a tatuagem caiu nisso, assim, né? Então a pessoa tinha uma preferência anos atrás, hoje talvez ela não tenha mais e ela quer tirar. E eu acho que isso talvez passe pela beleza também. Eventualmente a pessoa faz um procedimento, Flávia, e anos depois ela fala, poxa vida, será que era isso mesmo que eu devia ter feito? E isso está ligado a uma questão emocional mesmo da pessoa, assim? Absolutamente. Cada fase vai convocar a pessoa a uma realidade, até porque o imaginário dela, dependendo da idade, foi ampliado, né, com uma certa restrição de experiência. E aí reside o tamanho da importância da criação de um filho e do quanto, desde sempre, vai se apresentar e traduzir para ele a própria beleza. Porque isso vai nos formando. O passado, Gui, ele está eternizado. Né? Você pode até tirar aquela marca, né, aparente da tatuagem, mas o que você viveu naquela época, os seus feitos, eles são eternizados. Né? O passado ele tem essa riquíssima característica. E nós vamos vivendo e utilizando isso enquanto bagagem, só que se a gente está indo para um futuro, se a gente está contemplando uma realidade ainda a ser realizada, eu quero melhorar nisso, eu quero, né, mudar uma visão de mundo que eu tinha e que não faz mais sentido para mim. Então a gente vai nessa busca por sentido, né? Sentido circunstancial, sentido de vida, e a gente leva essa mochila. Então é muito importante que cada ser humano, né, faça amizade
com o seu próprio passado, independente do que tenha vivido. Não é que precisa ficar tudo um mar de rosas, mas precisa fazer amizade, precisa assumir os seus feitos, precisa reconhecer a imaturidade de determinadas épocas, de determinados comportamentos, e porque esse vai ser o subsídio de um indivíduo entender o que ele precisa e quer transformar nele para um encontro com algo que tenha mais sentido. Então a gente faz uma conexão belíssima, harmônica e perfeita entre passado, presente e futuro. Só que o futuro é o lugar onde eu estou indo. Então, hierarquicamente, o passado carrega um lugar menor, por assim dizer. Né? E o futuro, como nós somos esse ser projetivo, né? Nós temos essa capacidade, o único ser, né? A única espécie capaz de projetar, portanto, de compreender o tempo e de se instalar de verdade no tempo de forma consciente. É muito importante que a gente saiba, além dessa história que nós tivemos, para onde nós estamos indo, qual é o caminho que nós desejamos e devemos percorrer. Né? E aí a gente vai lapidando os nossos atos do presente, simbolicamente aqui, né? Não conseguindo exatamente apagar as tatuagens. Aliás, é um procedimento super difícil, né, de se fazer. Né? Então, existencialmente falando aqui, né, usando isso como um símbolo, abraçando a realidade sobre os nossos comportamentos, as nossas vivências e seguindo de uma forma mais bela, né, com mais ordem. Isso é algo muito importante. Uhum. E aí, Gui, eu queria só pegar o gancho na pergunta anterior que você fez com a Flá, porque isso é muito importante dentro da logoterapia, e Frankl traz essa realidade do ser individual e irrepetível. Né? Cada paciente chega para a doutora Flávia com uma demanda, com uma realidade, e enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando, puxa, é exatamente a mesma coisa, né? A Flá, ela olha para aquele paciente e ela olha para aquela originalidade. Né? Ela olha para a harmonia que até eventualmente por um descuido daquele ser não está apresentando, mas pode ser. Então ela olha, eu imagino, falar, por favor, me corrija se eu estiver errada, né? Exatamente assim. Ela olha assim uma pele que pode estar mais bem cuidada, né? Uma realidade que pode estar mais harmônica com aquela originalidade. E dentro do consultório eu faço exatamente a mesma coisa. Né? O paciente chega com a história de vida dele e eu olho as potências dele, né? Eu olho o que ele pode vir a ser. Né? Existe algo ali machucado, existem dores, existem algumas dificuldades, e a riqueza do nosso trabalho é justamente conduzir cada paciente a uma maior beleza, eu até diria, a uma beleza específica daquele ser, individual e irrepetível. E eu vejo muita beleza nisso, né? Sim. As pessoas falam, nossa, como você consegue ficar escutando problema dos outros? Eu não. Isso é tão somente um instrumento, né, que eu utilizo com muito respeito, mas para que a pessoa seja toda aquela beleza que ela deve ser, que ela pode ser, né? Muito bom. Você falou uma coisa que eu lembrei de uma frase que diz o seguinte, né? Hierarquicamente, você comentou que o passado ele tem menos relevância do que o futuro, né? Obviamente. E o pessoal já fez analogia com o carro, né? Então, o para-brisa é enorme e o espelho, o retrovisor é menor, né? Então, dado a atenção, né? Então, o futuro ele tem muito mais relevância, de fato, do que o passado. Agora, me fala uma coisa, Fabi. Essa questão da pessoa, de fato, reconhecer de onde ela veio e para onde ela quer chegar, é algo que ela só consegue no ambiente terapêutico mesmo? Não necessariamente. Nossa, você tocou num ponto muito importante, Gui. O ser humano que consegue evoluir é o ser humano que consegue narrar a própria história. Então, ter a narrativa da realidade, da verdade sobre si é algo importante. A gente coloca na conta do autoconhecimento. Então, sim, claro, um processo terapêutico, ele serve inicialmente para esse ser reconhecer quem ele é, saber quem ele é. Muitas vezes, inclusive, eu preciso dar uma lição de casa pro meu paciente, para que ele sente para conversar com a avó, para que ele sente para conversar com a mãe, sobre dados que eu questiono ali no processo e que ele não sabe sobre ele mesmo. Né? Então, quando o homem consegue ter essa narrativa clara da sua realidade, né, da sua originalidade, de onde ele vem, ele tem um subsídio muito verdadeiro, muito próprio, para conseguir seguir e continuar formando o seu próprio ser, de forma bondosa, de forma nobre, né, de forma verdadeira, honesta.
E isso é imprescindível. Mas, claro, algumas pessoas conseguem, sim, fazer isso sem um processo terapêutico. Isso vai depender, Gui, muito de uma realidade familiar, de uma realidade de formação, né? O quanto as famílias utilizaram de uma maneira rica e produtiva os seus encontros familiares em volta da mesa, contaram as histórias da origem daquela família, da bisavó, da avó, conviveram com essa família, né? Tiveram de fato uma relação que possibilitasse com que essa criança fosse crescendo sabendo quem ela é. Né? E muitas vezes a pessoa não sabe. Aí sim entra uma riqueza e uma necessidade de um processo terapêutico. Então depende muito da criação. Perfeito. Muito bom. Viu, Flávia, me fala uma coisa, assim, a gente sabe, eu venho da indústria odontológica, né? Trabalhei quase 15 anos trabalhando nessa área da saúde, né? E obviamente a parte de odonto envolve, além da função, a estética também, né? E eu sempre ouvi ali na minha rotina de trabalho que o sorriso ou a boca do brasileiro é a boca mais bonita do mundo, assim. E depois eu fui entender... De fato, a gente observa isso quando a gente viaja, né? É verdade. Deus. É verdade. Europa principalmente, assim, né? Principalmente. E de fato isso é uma realidade, assim, tem muito profissional do Brasil que vai em congresso no exterior para aprender. O dentista, ele costuma ir para ensinar. Então, assim, só que isso acaba navegando não só no odonto, mas em outras áreas da saúde também, né? E onde que eu quero chegar com isso daí? O Brasil é um país muito vaidoso, né? E eu queria saber de você, de onde que vem isso? É do clima ou é uma coisa do país latino-americano mesmo que se mostra mais? Acredito que existe, sim, essa influência cultural, né? Mas, de fato, você comentou que muitas vezes os brasileiros vão para o exterior para ensinar, e eu acredito que na medicina estética também. É exatamente a forma como eu vejo. Eu acho que o Brasil, dentro, né, das proporções, obviamente, mas é um país equilibrado perante o restante do mundo, né, em relação aos tratamentos estéticos. Mas sim, a busca por tratamentos estéticos no Brasil é extremamente maior, assim, comparado, né? Mas eu acredito que é cultural e também tem essa questão do latino, né? Do latino ter querer se cuidar mais e se expor mais, né? Eu acho que tem muito isso também. Expor o corpo, expor... até pelo nosso clima aqui, né? A gente observa muito isso. Mas eu acredito que é mais cultural, Gui. Vem, acho que de anos e anos, né? Que a gente vem observando isso. Bom para vocês, né? Então, a gente gosta, né? Muito bom. Eu estava analisando números assim, do mercado de estética e nos últimos anos, assim, nossa, é incrível, assim, é um dos mercados que mais... Só perde para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por essa questão comercial até, né? Acho que só perde para eles. Nossa, muito bom. E uma coisa que a gente começou a falar aqui no começo do papo, que eu fiquei guardando também, a gente conversou, Fabi, que a beleza, ela acaba não sendo só a parte estética, a parte exterior, a casca, mas ela passa muito por quem a gente quer, por quem a gente é, nossos valores, princípios e tudo mais, né? E assim, uma percepção que eu tenho, talvez eu queria escutar de vocês também. Tem gente que às vezes não é tão esteticamente assim privilegiada, vamos chamar assim, né? Mas ela é tão simpática, ela é tão agradável, ela é tão bacana que isso faz dela uma pessoa bonita. Com toda certeza. Né? Isso vocês enxergam dessa forma também? E aí entra o que a Fabi sempre fala da beleza, bondade e verdade, né, Fá? A gente vê aí, às vezes, uma pessoa que ela é linda ali pela aparência, esteticamente falando, mas ela não tem verdade ali, não tem autenticidade e não tem bondade, né? Você vê, às vezes, ela agindo de certas formas que fazem com que aquela pessoa tenha feiura mesmo, né, Fá? Então, não tem como dissociar, né, a beleza da bondade e da verdade. Então, isso eu acho extremamente lindo e a Fá fala muito bem nisso, né, Fá? Então, você pode falar um pouquinho mais dessa questão até filosófica pra gente. Bondade é amor, né? Você não ama sem ser um ser bondoso, né? Genuinamente. Porque é um movimento de você sair de você, e então possivelmente de uma qualidade somente estética e material do seu ser, e se comportar em direção ao outro. Eu gosto muito de uma fala que, se eu não me engano, eu escutei do Luiz Henrique, mas já faz tanto tempo que eu escutei e que eu a uso, que eu já não tenho mais certeza, mas eu tenho quase certeza que foi do Luiz Henrique,
que ele fala, ninguém é bom trancado dentro do quarto, né? Quer dizer, você ele é bonzinho assim, algo que me pega, né? Então, assim, ele não faz mal para ninguém. Não, não é isso. Né? Existe a necessidade de termos um movimento de encontro a outros seres. Nós somos esse ser sociável, nós somos esse ser do servir, né? Para que você serve? Né? Para que você... Todo mundo nasceu, né? Para servir. Nada, né? Exatamente. Quais são as suas habilidades, né? O que é que você tem, as suas potências, né? Que você pode atualizar, né? Isso é Aristóteles, né? Transformar potência em ato, né? E transformar potência em ato numa realidade amorosa é a bondade em si. E aí, quando você une isso a alguém que já é, né, esteticamente bonito, poxa, que maravilhoso. E, ao mesmo tempo, quando o indivíduo não cuida disso, não assiste isso, é um ser mais egóico, né, voltado mais para dentro, ele pode ser lindo esteticamente, né? Pode ser uma das pessoas mais belas, né, esteticamente, novamente, do mundo, que não vai compor aquela realidade propriamente humana, tampouco vai convencer. Então, vai começar a revelar a feiura. Né? A feiura, na realidade, quando há a feiura, né, nos distanciamos da verdade, né, da realidade. Então, essas duas coisas precisam necessariamente caminhar juntas. É justamente isso, assim, é um comentário, às vezes, assim, geral, né? Às vezes a pessoa é linda, maravilhosa, mas abriu a boca, você já perde todo o encanto, assim. Ela é bonita, ela é harmônica, mas, assim, cai por terra todo aquele encanto estético, assim, quando a pessoa, de fato, se posiciona e mostra, de fato, quem ela é, né? Feitos, né, Gui? Às vezes não necessariamente através da própria fala, mas de feitos, né, de doações, de uma vida de entrega, de uma vida nobre, de uma vida cara, né? Assim, tem fotos, né, de Madre Teresa de Calcutá, né, assim, para mim uma das mulheres mais lindas, né, que já existiu na história, sem sombra de dúvida, né? Quando você olha aquela mulher por inteiro, né, ela revela tão somente beleza, né? Por isso que eu acho tão importante a gente dissociar a beleza da estética, sabe? Porque, claro que é um pilar, né? Não quero dissociar, mas, assim, é somente um ponto, né? Então, é muito além, né? Então, eu acho tão bonito as pessoas entenderem isso, né? Porque senão fica muito superficial, né? Então, é lindo isso. Eu acho realmente... E falando disso, assim, nesse casamento, né, entre saúde mental e beleza, ô Flávia, uma vez, na verdade, eu já tive várias incidências, assim, né, de questões emocionais que reverberaram na pele, né? Mas muitos anos atrás, eu não sabia disso, né, dessa relação. E eu fui numa dermato na época e ela comentou, o tratamento não é tópico, o tratamento, ele é emocional. E ela me mandou por uma psicóloga na época, eu fiz o tratamento, aliás, foi um tratamento casado, assim, né, eu fiz o tratamento emocional. E ela me receitou alguns tópicos, eu tive alopecia na época, né, na cabeça, assim, eu tive algumas placas ali, e isso pra mim foi um choque, assim, falei, cara, como as nossas emoções... Podem influenciar. Exatamente, você recebe muito caso assim na clínica também? E a gente sempre fala muito disso, dessa tríade, na verdade, de pele, intestino e cérebro, né? Então, a gente está totalmente interligado. A nossa pele é somente a parte externa ali que vai mostrar realmente tudo que está por dentro. Então, existe essa relação e existem as psicodermatoses, né? Que a gente chama, a gente estuda inúmeras psicodermatoses, que então é isso, ela fez esse diagnóstico, que é um diagnóstico mais delicado às vezes, porque demora um pouquinho mais, porque você tende a investigar algumas doenças e aí você acaba descobrindo ali que, na verdade, o que está por trás é mais uma questão psicológica mesmo, né? Psíquica. Então, é um papel também muito importante do dermatologista identificar isso, ter esse tratamento multidisciplinar ali, né? Ela te encaminhar para fazer esse tratamento, porque muitas vezes é aquilo que está faltando para que a doença ela possa ser curada, né? Possa ser tratada. Então, eu acho lindo isso, eu faço muitos diagnósticos disso, e as doenças autoimunes, né, que a gente vê, está muito relacionada com isso também, né, no caso da alopecia que você citou, que é uma doença autoimune, a gente vê como o nosso corpo acaba atacando nós mesmos, né, então, que loucura isso, né, e que lindo ao mesmo tempo, né, porque você consegue perceber que você mesmo pode se curar, né? Quando você consegue... O corpo grita, né? O corpo grita. É um sinal que ele te dá. Então, assim, hoje, quando aparece uma outra placa, eu já sei que é o momento de eu me cuidar um pouco mais, buscar ajuda. Olhar com carinho, porque realmente alguma coisa tá saindo dos eixos ali. Desequilibrada ali, né?
Legal. E a gente falando assim também de beleza, o que me chama a atenção, eu sou pai de uma menina de 3 anos e meio, Linda. né? Só tenho medo daqui uns 10 anos, mais ou menos. É bom ter É mesmo. verdade. Mas enfim, assim, me chama a atenção porque a minha esposa também ela é muito vaidosa, mas a Lia, com 3 anos e meio, ela sabe onde a Jéssica guarda a maquiagem, ela vai lá, ela, enfim, passa a maquiagem do jeito dela, o batom do jeito dela, e ela já vem esperando você elogiar ela, assim. Né? Então, assim, é uma coisa que me chama a atenção. Eu me lembro certa vez que a Flávia comentou numa aula que ela deu a respeito dessa precocidade de questões aí de fármacos, né? De produtos nesse sentido. Assim, eu queria que você comentasse um pouquinho. Gui, eu acho esse tema extremamente importante. Você tocou num assunto que eu gosto muito de falar também. E, assim, não tem nada errado dela querer essa validação do pai ali, né? De querer se sentir bonita. Eu acho que isso é lindo também, né? Eu acho que cabe ali, nós como pais, trazer os limites para isso, para que isso não fique realmente ultrapassado ali. O que a gente tem visto nos últimos anos realmente uma adultização ali da infância, né? Então a criança ela tem que estar preocupada em brincar, em se divertir, em estar ali com os amigos, brincar de boneca. Isso é saudável para a criança. Então a partir do momento que a gente vê as crianças, né, em redes sociais vendo assim um bombardeio de informações sobre skincare, então elas querem, é a realidade delas ali, elas querem ter acesso àquilo. Então elas querem fazer o skincare delas, passar aquela maquiagem, fazer a unha. Claro que entra uma questão do feminino ali, que eu acho muito bonito, mas tem que tomar muito cuidado para isso não ser ultrapassado, porque nessa minha área eu vejo isso como algo às vezes até um pouco velado, mas que é importante a gente falar, porque as mães ali não percebem, né? Porque acha bonitinho, acha fofo, mas tem que ter muito cuidado, porque a gente vê isso ultrapassar. E a gente sabe, porque assim, não é a indústria farmacêutica, ela não está preocupada em cuidar dessa criança, né? Em cuidar da pele dessa criança. Ela está simplesmente preocupada com, né, o marketing, o faturamento. É um negócio para elas. Elas vão entrar nesse meio de uma forma lúdica, de uma forma, ai, como é bonitinho, mas isso é extremamente perigoso. Então, eu acho que é muito importante a gente falar disso. E as mães terem consciência disso. A gente tem que tentar evitar esse contato tão exagerado com essas redes sociais que fiquem estimulando isso nas crianças, né? E porque isso, além dessa questão da pressão estética que vai sendo antecipada, né, porque a gente já tem uma pressão estética absurda quando adultos, para que a gente vai antecipar isso? Eu acho isso muito perigoso. E também a gente tem a questão das doenças, porque assim, elas acabam tendo acesso a cremes que não são para a pele delas, então acabam desencadeando alergias, por mais que a pessoa possa falar que é adequado para a pele, não tem isso, não existe isso em criança. Então, às vezes a gente viu uma criança de 13 anos quase ficar cega por uso de um retinol. Então, assim, é extremamente sério que a gente precisa, sim, alertar as mães e falar sobre esse assunto, porque eu acho muito perigoso. Eu me lembro até que você comentou de uma questão hormonal envolvida, né? Exato. Tem fármacos aí que acabam acelerando esse processo de puberdade e tudo mais. Exatamente, Gui. Eu já vi, na minha prática clínica, meninas menstruando precocemente aos 8 anos, aos 7 anos, justamente, assim, para mim ficou muito claro que tinha essa relação porque era exacerbado o uso de skincare, né, nessas meninas, sabe? Então a gente vê de fato, porque a gente sabe que muitas substâncias acabam tendo esses que a gente chama de disruptores endócrinos, então acabam aí antecipando muitas vezes a puberdade e antecipando cada vez mais, né, a fase adulta dessas crianças, né? É a ampliação do imaginário isso, né? A Flávia vai falando, eu já vou pensando no consultório, né? Como eu cuidaria disso, né? A gente entende aquilo que a criança não pode ter acesso, a gente entende aquilo que precisa ser mais controlado e melhor assistido. Mas como que a gente faz, então, né, para cuidar dessa realidade? O que a gente vai colocar no lugar? Né? Ao invés de deixar a criança no TikTok, qual é a realidade da beleza que nós vamos construindo desde sempre enquanto referência para essa criança? E isso não é aulinha que você dá, isso é simplesmente uma realidade que você apresenta do mundo para os seus filhos. Né? Leituras, né? Livros, então séries ou filmes
que sejam apropriados, desenhos que conectem com a beleza. E como que a gente faz isso? Onde há valor, onde existe a arte, né, onde há a realização de valores, né, na tradução de filmes, desenhos, livros e etc. Onde está a arte? A arte tem um papel importantíssimo para trazer para as crianças essa referência, porque vai formar o imaginário dela com algo belo ou não. Né? Ela vai ter uma referência daquilo que é importante quanto a valores e daquilo que é belo quanto a referência. Então, é imprescindível a gente pensar o que vai pôr no lugar. Aliás, como nós estamos educando, né, os filhos, o que a gente está apresentando de belo, de verdade para eles. Penso o seguinte, pensando na arte em relação à música. A depender do tipo de música que essa criança cresceu escutando, ela vai ter uma erotização natural do próprio... Natural, né? A realidade da dança, a realidade de como ela vai utilizar dessa ferramenta, né, ao longo da vida, ou pelo menos no início da fase adulta, diz respeito àquilo que ela entende, né, que ela tem como referência, mas que ela não precisou pensar sobre isso, simplesmente é ela, porque foi aquilo do qual ela foi exposta. Né? Agora, se por um lado a gente, enquanto pai, tenta trazer para essa realidade um pouco mais cultural, com referências bacanas, por um outro lado a gente tem a internet, que vai basicamente ali para o oposto disso, né? Então, como é que a gente... Gui, para mim, eu sou extremamente radical. Assim, a criança, ela não precisa ter acesso à internet. Ter acesso à internet é ter acesso de dentro do quarto dela ao mundo. Né? Então, se você não cria seu filho, alguém cria. Né? Então, enquanto você está na sala e ela está na internet, ela está com acesso a exatamente qualquer coisa que o mundo possa traduzir. Né? E a necessidade do desenvolvimento da criança sobre aquilo que os pais podem proporcionar não está na internet. Né? Tá exatamente nos feitos, na cultura familiar, na dinâmica da rotina dessa família. Né? Então, eu sou bem radical mesmo. Assim, internet, para mim, assim, não tem motivo algum para uma criança, em especial, né, ali, primeira infância nem se fale, né, utilizar. O que seria a primeira infância? E aí, até 7 anos, né? E aí depois disso, sendo assistida. Vamos utilizar dessa ferramenta, vamos entender como que funciona, né? Traz grandes riquezas, sim, mas utilizar como? Limites, né? Sendo assistido por quem? Sim. E aí, durante os próximos anos, depois disso, a utilização da internet, na minha concepção, ela precisa estar sendo assistida. Você vai utilizar como uma ferramenta positiva para acessarmos aquilo de específico que queremos traduzir aqui. É isso que a gente vai fazer. Então, é esse controle maior. E aí você vai formando o imaginário dessa criança. Né? Depois, quando não se tem o controle, ela, numa naturalidade, vai buscar aquilo que ela tem. Né? Vai tender a buscar mais aquilo que ela tem enquanto referência. Ô Flávia, me fala uma coisa. Eu já vi certa vez que a gente fica maduro de fato, o nosso cérebro, vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, tá? Não sou da área da saúde, mas que ele se forma completamente com 21 anos. Então eu posso dizer que toda pessoa que deseja ter um procedimento um pouco mais agressivo, um pouco mais invasivo antes dessa idade, a pergunta é bem direta, assim, você já chegou a dispensar algum paciente assim da sua clínica? Já. Por querer algo que vai contra o seu princípio, por exemplo? Sim. Isso a gente tem visto cada vez mais até, Gui, porque realmente está sendo antecipado tudo isso, né? Como eu disse, né? Ao mesmo tempo que a gente vê na internet crianças sendo expostas ali a um boom de informações sobre skincare, eles também estão tendo contato com procedimentos cada vez mais precoces, né? Então, naturalmente, acaba que a procura também aumenta. Então, várias vezes já dispensei, não foi uma única vez. E muitas vezes, claro que a maioria das vezes vem junto dos pais, né? E aí eu falo da importância dos cuidados, da necessidade que talvez não naquele momento, né? Que vai chegar a hora de realizar aqueles procedimentos. Então, isso, de fato, eu vejo bastante. E eu acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você vê aquilo somente como um negócio, obviamente você vai incentivar. Né? Então, você precisa ter ali também essa
esse cuidado, né, com o próximo ali para pôr os limites, porque quanto mais cedo você começa, né, e aí entra naquela questão que a gente estava até comentando das pessoas irem se transformando e aí você não consegue mais ver a originalidade daquela pessoa, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa precocidade também nessa questão dos tratamentos estéticos. E com certeza, se você abrir mão desse paciente, outro profissional acabou pegando, né? Com toda certeza, Gui. Antigamente eu ficava preocupada com isso, hoje não mais. Graças a Deus a maturidade nos traz isso, né? Mas antes eu falava, poxa, alguém vai fazer, eu vou perder esse paciente. Essa é uma característica marcante da Flávia, maravilhosa. Mas tá tudo né? bem, o né? quanto você não abre mão né, das proporções, da saúde de verdade que você pode apresentar. É lindo isso nela. Uhum. Não, eu fico bem mais tranquila agora, sabe? Porque antes você fala, poxa, né? A gente quer tentar fazer tudo por todo mundo e ter aquele paciente com você. Sim. Hoje em dia não te encanta mais. Não me encanta mais. Eu prefiro estar mais conectada com a minha verdade, né, Fábio? Sim. Então... Gui, você tocou num assunto muito interessante. Nunca tinha pensado nisso, nessa conexão do trabalho estético mesmo, né? Sobre a formação cerebral, porque o que você estava falando às vezes 21, 25, né? Tem teoria que traz 21, tem teoria que Homens traz 25. mais tarde, talvez. Sempre, né? Homens, meu filho. Homens são atrasados. É nada. E faz todo sentido, porque quando você pensa na formação cerebral, a última parte do cérebro que a gente forma é o córtex pré-frontal. E, inclusive em termos neurais, obviamente. E é a área do cérebro responsável por tudo aquilo que é árduo, que é difícil, mas principalmente pela racionalização. E antes disso, o sistema límbico ele impera um pouco mais, que é o sistema de recompensa, que é o sistema de encontro com o prazer. Né? Então, tendemos, eu nunca tinha pensado nisso, tendemos a querer uma qualidade estética desprovida de valor e talvez até desproporcional, tentando nos encaixarmos a padrões ou qualquer coisa, com muito mais intensidade quando somos mais imaturos, até em decorrência dessa formação cerebral. Né? E depois, quando conseguimos racionalizar um pouco mais, quando a gente consegue utilizar essa área do cérebro que é responsável por tudo que é difícil e que é onde mora, eu acho isso tão bonito, a nossa identidade, portanto, a nossa personalidade, né? A grande formação da nossa personalidade, que é uma realidade que se forma até o último dia da nossa vida, ela se dá em decorrência dessa racionalização, desse córtex pré-frontal, né? Que depois, então, vamos ter decisões muito mais assertivas, muito mais harmônicas, muito mais prudentes sobre a nossa vida e também sobre a qualidade estética, né? Sem dúvida. Interessante. Viu, Fabi? Me fala uma coisa, assim, a pessoa que não sai de uma clínica de estética, por exemplo, assim, que fica buscando de fato ali a harmonização perfeita, o sorriso perfeito, enfim, essa luta contra a idade, no final das contas, é um vazio que vem de dentro dela, assim, essa busca incessante pela beleza? Materialismo. É uma pessoa materialista. Então, a gente coloca na conta do materialismo tudo aquilo que é matéria. É uma pessoa com um olhar extremamente voltado para aquilo que não é propriamente humano, que não, nós somos seres que temos alma, né? Que alguns dizem, né, que somos, né, uma alma. Então, quando você olha para essa realidade material que é perecível, né, e inclusive você nega o fato de ela ser perecível, você é tão frágil quanto ela mesma. Né? Quando você olha muito, você é o que você ama o que você contempla muito. Quando você olha muito para um carro que você ama e você quer aquilo e você fica olhando muito para aquilo e você bate aquele carro. Né? O tanto que o seu coração vai ser dilacerado ou vai junto com ele. Então, portanto, os vazios eles vão sendo formados através daquilo que nós damos importância. Né? E como é bonito de verdade, né? Como é belo nós sabermos envelhecer, né? Devidas às proporções, com todos os nossos cuidados, já temos uma longevidade, né, infinitamente maior atualmente. Então a pessoa materialista ela acaba o próprio ser junto com a matéria. Por isso a necessidade de realizarmos valores, de olharmos para coisas que são mais edificantes, né, no homem. Muito bom. Ô, Flávia, me fala uma coisa também. Da mesma forma que você acaba encaminhando um caso assim de psicossomatização na pele, de uma alopecia, de uma psoríase, também nesse caso.
Já chegou caso na tua clínica de você encaminhar esse paciente por uma psicóloga para tratar a questão emocional por essa busca incessante pela beleza, assim? Isso não aconteceu ainda comigo, Gui, mas eu acho que... Deveria. Exatamente, exato. Porque a gente vê, né, tem muitas mulheres que nunca estão satisfeitas, né? E é isso que a Fabi fala, né? Desse vazio existencial, porque ela fica presa ali realmente à matéria. Então, fica buscando sempre a perfeição, que não existe, né? Então, a gente vê hoje, o que eu vejo no meu consultório? Mulheres que querem fazer procedimentos estéticos a todo momento, mas que nunca estão satisfeitas. E aí, elas vão atrás e recorrem a cirurgias plásticas, que daí entra outro problema também, porque elas fazem a cirurgia plástica e elas continuam insatisfeitas, né? Achando Então, que vão acessar aquele lugar imaginado e aquele lugar nunca chega. Nunca chega. E aí elas voltam para mim. Então eu vejo mulheres, por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado, porque hoje existe aí uma onda de indicar cirurgias plásticas de forma até precoce, né? E a gente observa aí, achando que você vai resolver um problema ali e vai ser permanente ou que vai ser muito duradouro. E eu observo que não é a realidade. Então, ali, depois de 2, 3 anos, elas estão extremamente insatisfeitas porque elas estavam criando uma expectativa e elas viram que não era aquela realidade. Então, elas voltam a querer se cuidar e cada vez mais. Então, eu acho que cabe, sim, ali o papel, né, do dermatologista também olhar e falar, olha... vamos devagar, não é bem esse caminho. Então, por isso que eu gosto, assim, na minha profissão, eu falo que o meu cuidado com as minhas pacientes é de um relacionamento mesmo. Eu não quero fazer um tratamento pontual, eu não quero melhorar algo somente pontualmente. Na verdade, eu quero que a gente tenha um relacionamento para que a gente possa ir galgando a longo prazo um resultado que elas fiquem satisfeitas, mas que ao mesmo tempo elas saibam envelhecer, né? Que é o que a Fá falou, né? Perfeito. A gente precisa saber envelhecer, que todos nós, né? Que nem a gente sempre fala, graças a Deus, é o que mais queremos, né? Viver muito. Exato. Então eu quero ficar bem velhinha, né? Claro que me sentindo bem com o espelho, satisfeita, mas obviamente a gente vai ter ruga, a gente vai ter flacidez, e eu não preciso ficar buscando essa perfeição e ficar parecendo eternamente jovem, né? Então eu acho que a gente precisa saber envelhecer e se sentir belo dentro daquilo que esse processo tão lindo vai acontecendo, né? Então, Exatamente. eu acho que isso é extremamente importante e a gente precisa falar, né? Porque é isso que eu falou, a gente vai envelhecer e a longevidade, ela tá cada vez mais, né? Se Deus quiser, vamos viver mais de 100 anos. Então... E um antídoto para isso seria a associação, claro, desse autocuidado com o para que você serve, né? Porque o sentido da vida, então, portanto, o preenchimento daquele vazio existencial que a gente estava citando anteriormente, ele se dá através dos nossos feitos, mas de feitos onde a gente vire o vetor para fora da gente, né? Onde a gente sirva para algo, onde o instrumento para isso, né? Exato, um propósito, um sentido, é enxergar o outro e poder fazer algo nesse mundo, para esse mundo, do qual comunica sobre mim. Sobre coisas que, eventualmente, somente eu posso fazer. Somente você e sua esposa puderam cuidar da sua filha hoje pela manhã. Ninguém mais poderia fazê-lo. E quando o homem ele se conecta com essa realidade da riqueza de ser ele mesmo, ele vai preenchendo esse vazio, né? Porque ele vai sendo aquilo que deve. Né? E vai se distanciando somente da matéria, né? Então, isso, olha perfeito, lindo, né? perfeito. Vai se tornando pessoa humana, né? Exato. Acho que o primeiro passo, então, é o autoconhecimento, né? Sempre. Entender para que você serve no mundo. Tem que partir daí. Todas as decisões que você vai tomar na vida partem dessa primeira análise sobre você mesmo, assim. Exato. Quais são suas características, qual é a sua história, qual é o seu lugar, né? Claro que é associado ao que você gostaria de realizar, sem dúvida, mas sem essa análise você pode ir para um lugar que não é seu, mas que você pega uma referência de outra pessoa, de uma outra família, de uma outra realidade. Então, há até aquela certa negação sobre o próprio ser e a pessoa nunca se encontra, ela nunca se encaixa. Então, o autoconhecimento por isso, né? Porque eu preciso saber qual é o ponto de partida, até para saber o que eu preciso melhorar, né? O que eu tenho como potência e o que eu preciso melhorar em mim. Agora, uma coisa que eu penso, quando eu faço uma análise sobre mim mesmo, eu estou fazendo com a minha lente, com a minha ótica. E até que ponto isso pode ser distorcido? Muito.
Por isso que é interessante. Assim, eu gosto muito da frase, né? O outro me revela. Sim. Né? Em vários sentidos. O outro nos revela quando é alguém que faz parte da nossa Assembleia de Vozes, ou alguém que, de fato, é alguém muito importante na nossa vida, alguém próximo, né? Que a fala, né, sobre nós é de fato muito cara, né? E nós damos uma atenção a isso. Quer dizer, então nós precisaríamos, né, ou precisamos dar atenção àquelas críticas constantes que doem no nosso peito, porque o outro está, de fato, nos enxergando de fora. E também o outro nos revela, porque a depender da miséria que o outro tem, eu trago as minhas misérias. Né? O outro é muito impaciente. E eu, em contrapartida, respondo de que maneira? De maneira ríspida, eu respondo com muita paciência, com muita tranquilidade. Isso vai comunicando também sobre mim. E chega uma hora que independe do outro. Não é porque o outro é assim que eu me apresento de uma forma ruim. É porque aquilo reside em mim. Ainda uma imaturidade, ainda uma dificuldade de ajustar os meus comportamentos. E muitas vezes, Gui, a gente pode fazer a analogia, né, de ler um livro, né, e tentar colocar a página muito próxima. A gente não vai conseguir enxergar, mas quando a gente se distancia, né, então a gente faz um movimento de suspensão, e aí reside uma necessidade importante do homem que se perdeu, que é a da meditação. A meditação enquanto pensamento mesmo, enquanto não somente autoconhecimento, mas reconhecimento do próprio ser. Né? Tem alguns instrumentos que a gente usa para isso, a própria contemplação, né? Ela nos convoca, contemplar é receber. Então, quando a gente contempla a ordem, quando a gente contempla a beleza, quando a gente contempla uma paisagem, quando a gente contempla o divino, aquilo nos traz algo, né? O que aquilo comunicou em mim. Então, muitas vezes é de fato muito difícil da gente fazer isso sozinho, mas esteja atento sempre àquilo que o outro está comunicando sobre você ou para você diretamente. Essa é uma grande fonte. Ou se tiver com dificuldade, porque não está tendo orgulho próprio, né? Não estou gostando do que está acontecendo, eu estou com algum desconforto. Aí é super interessante que busque ajuda, né? Alguém que vá te traduzir. Às vezes dói, né? A terapia boa é aquela que pega, né? Que pega sobre o seu ser para poder te edificar. Mas é muito importante, porque depois também vem a calmaria, né? Vem a tranquilidade. Acho que não só a terapia, mas o casamento também, né? Porque quem está ali com a gente todo dia acaba eventualmente revelando, né, essa face que a gente às vezes não consegue enxergar de nós mesmos, né? E é de fato essa pessoa que você comentou que tem uma voz cara dentro de você, né? Porque você Peso maior, né? abrir a tua mente para qualquer pessoa também, ter o poder sobre os seus pensamentos, acho que é muito perigoso, né? E essa é a riqueza de um casamento, né? Da unidade familiar. Para mim não, né? É certamente uma das relações mais caras que tem, né? Porque o outro está querendo o seu bem. Se a gente não estiver atento e não tiver muita humildade para reconhecer de fato qual é a porcentagem daquilo que ele está falando que de fato carrega uma pertinência, a gente não olha para aquilo que a gente pode ou precisa melhorar. A gente fica apontando para o outro e não chega a lugar nenhum, né? Então a harmonia da unidade familiar é essa. Eu reconhecer por premissa que o outro quer muito o meu bem, né? E eu só consigo fazer isso nesse movimento de muita humildade. Ô Flávio, você recebe muito homem lá na clínica? Recebo, Gui. A gente não revela muito, né? Mas é bem comum. Na verdade, não é obviamente muito mais público feminino, mas tem se tornado cada vez mais frequente. E curioso que, assim, eles vêm trazidos pelas esposas mesmo. E as esposas têm um poder bem... Tá vendo a importância do casamento? Da mulher, da do mulher, feminino, com do certeza. feminino, né? E aí eles acabam cedendo bastante. Mas é muito engraçado, porque a maioria deles chegam lá e a gente sempre pergunta, né? Olha, o que te incomoda? O que você deseja tratar? E aí a resposta de todos, assim, unanimidade pergunta pra minha esposa. Porque é o que incomoda elas, entendeu? Ela me falou que... Exatamente. Mas tem crescido cada vez mais também esse público. E elas buscam, falando a elas, né, porque é o que elas querem pro marido no final das contas, assim. O que é? O que elas esperam do marido, assim, esteticamente? Na verdade, eu acho, assim, o olhar, por essa questão até da gente se expor tanto, né? Eu acho que começou muito depois da gente ter essa questão de selfie, da gente se expor
o tempo todo a fotos, a mídias sociais, a vídeos, né? Na pandemia a gente viu muito isso com a questão do home office, as pessoas se olhando para as câmeras e não se reconhecendo muitas vezes, né? Porque elas não se veem daquele jeito. Uma coisa é você olhar para o espelho e se ver na sua melhor posição, dando aquele sorriso que você se acha bonito, naquele ângulo que você gosta. Outra coisa é você vendo ali na câmera que de fato, é a realidade, né? Então, na pandemia, a gente notou muito o crescimento, né, da procura por tratamentos por conta das pessoas não estarem se reconhecendo tanto. E aí, então, eu acho que o olhar um pouco mudou, sabe? E aí, naturalmente, eu acho que as mulheres estão se cuidando mais também. E aí, obviamente, notam ali os maridos em processo de envelhecimento e que elas vão começar a apontar, né? Então, apontam para rugas, apontam para sulcos. Então, são mais pontuais as queixas, e aí cabe nós, né, com toda a análise facial que a gente faz, mostrar ali quais são os tratamentos ideais para também entrar naquele ponto que a gente falou da naturalidade, né? Porque o homem não pode jamais ficar aparecendo. Eles não querem que pareça que fizeram alguma coisa, né? Exato. Então, a gente precisa mexe com o ego, deixar... né? Mexe com o ego, exato. E aí a gente claro que explica tudo isso, né? E cada vez mais tenta entregar essa naturalidade. Mas aumentou muito a procura. Imaginei. Agora, Fabi, essa questão que a Flávia comentou, da pessoa olhar a rede social e se comparar, né? Essa comparação hoje está muito em alta, né? E a pessoa vai se comparar, tem uma frase também clássica, né? Vocês devem conhecer, que a pessoa, ela compara o palco do outro com o seu bastidor. Então, assim, a pessoa exatamente está numa praia paradisíaca, ela está maquiada, ela está, enfim, na sua melhor versão, no seu melhor ângulo, e você acabou de acordar. Ela está com filtro. Exato. Como que você digere isso e entende que, de fato, aquilo é algo que naquele momento para você é inatingível e tá tudo bem, você vai ter aquele momento também, e que você não tá. Qual que é o impacto disso nas emoções das pessoas, assim? O impacto é muito grande e o antídoto é firmar os seus 2 pés no chão. Você só consegue fazer isso, Gui, primeiro com o reconhecimento do que é a grama do vizinho ser mais verde, porque sempre vai ser mesmo, em decorrência do ângulo que você está enxergando. Se você for até a casa do vizinho e pisar sobre aquela grama, você verá que ela está tão seca quanto a sua. Né? Esse o primeiro, exato. O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é que você lá, acabando de acordar, né, toda descabelada, quando você entende o que são valores e reconhece valores e tem a sua hierarquia de valores muito declarada para você, você sai do seu quarto depois de ver que alguém está nas Maldivas e você contempla o seu próprio filho. Né? E você anda pela sua própria casa, né, com os pés descalços, literalmente, e você vai preparar o seu café. Então, a gente contempla através dos 5 sentidos, né, e você sente o aroma daquele café. Quando você tem os seus valores certos e determinados, você reconhece que você não gostaria de estar em nenhum outro lugar que não ali. Quando você não tem, então que você não sabe quem você é, o que você está fazendo aqui, por que você está ali naquela vida sofrida, tendo que olhar para aqueles filhos, né, então uma não realização ou uma dificuldade, uma debilidade de enxergar o valor, sempre a rede social vai ser mais atraente. Né? A alma descansa no ordinário, né? No ordinário do dia a dia, no simples da manhã, da hora do almoço, do período da tarde. Eu costumo falar bastante do terceiro turno. Né? O terceiro turno é o momento em que a gente chega em casa e convive com as pessoas que a gente mais ama. E muitas vezes é a nossa pior entrega. Né? As pessoas que a gente mais ama podem ser as pessoas que a gente mais trata mal, as pessoas que a gente mais ama, porque eu não estou conseguindo de verdade enxergar, digerir, compreender o valor de ser eu mesma, de estar nesse lugar, de ter essa minha realidade. Né? Eu posso construir várias outras coisas se assim eu me dedicar, né? Mas o ponto em questão é onde eu estou e quem eu sou, né? Nessa realização de valores. Então, só dá para você não se afetar com a rede social quando você firma os seus 2 pés no chão e, para mim, com o olhar voltado para o alto. Né? Muito bom. Você fala muito de contemplar, né? E para mim está ficando claro uma questão de gratidão envolvida nisso. De fato, está cruzado isso daí? Tem a ver? Absolutamente. Contemplar é receber. O que você está contemplando? Né? É somente contemplando o que você ama.
né? Você precisa parar para contemplar um filho para ver que, de repente, a perninha dele tem alguma coisa de diferente e que talvez você esteja precisando cuidar de algo ali, né? Você precisa contemplar para você conseguir receber, né, alguma informação e poder amar, poder cuidar, né, poder e o interesse que a gente tem no outro, né, parte daí. Então a graça, né, você se sentir muito grato se dá por isso, porque você está enxergando e você está enxergando o valor daquela sua realidade, da realidade que está diante dos seus olhos. Quando a gente observa uma paisagem muito bonita, é exatamente a mesma coisa, né? É algo que nos está sendo dado, né? Dado de graça, né? E ali, por que a gente se encanta, né? Flá, foi você que postou essa semana do IP. Né? Eu já vi bastante gente postar, né? Eu cheguei na idade que eu paro na rua para fotografar um IP. Gente, né? só tem foto de árvores de IPs no meu celular. Isso, perfeito. O que é isso? É um olhar treinado para o belo, né? É uma atenção que a gente tem. E as pessoas falam, né, que colocam na conta de quando estamos mais velhos, mas na realidade a gente está falando de um olhar que agora foi treinado, de um olhar para a beleza e de algo que se tornou importante, né? Que é uma graça. Graça vem de graça, né? Que lindo isso. Ô Flávia, como é que você vê essa área da estética nos próximos anos? Uau! Gui, eu acho que a gente vê, né, esse que eu até comentei, esse ciclo de tendências, mas eu acho que a gente está num ciclo de naturalidade, sabe? Buscando a naturalidade. E eu quero acreditar nisso, na verdade. Não sei se é eu que estou querendo acreditar nisso ou se de fato a gente tem visto essa busca pela naturalidade. Mas obviamente que o ser humano ele é muito seduzido por tendências, né? Então a gente não sabe qual que vai ser a próxima tendência. Mas, de fato, é o que a gente observou, né? Uma época de exageros, né? E aí todo mundo começou a ver que aquilo fugia realmente do belo, da ordem, da harmonia, do equilíbrio. E aí, então a gente está buscando uma certa naturalidade. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado para que essa questão também não se perca e as pessoas acreditem que isso é deixar de se cuidar e deixar de olhar para si com carinho, com cuidado, né? Mas eu tô querendo acreditar que a gente está caminhando para esse momento. Muito bom. Ô Fabi, e assim, quando a pessoa ela se sente bonita, isso tem um impacto direto nas emoções dela. Sim, mas não isoladamente o fato de se sentir... Com certeza, tem um impacto direto. Né? Quando você se olha no espelho mal cuidada, né? Se contemplar é receber, você enxerga algo e aquilo vai te comunicar algo. Quando você se olha no espelho que existe uma ordem de alguém que está se cuidando, uma ordem de alguém que está cuidando do próprio ser e, então, não somente isso, né, que eu coloquei. Somado a isso, você estar compondo com as suas responsabilidades, você ter um trabalho, e isso é imprescindível para o homem intelectual, então você buscar informações. Então, quando a gente fala de autoestima, a gente não fala de algo isolado da estética, né? A gente fala de autoestima e o ser só vai encontrar a autoestima quando ele de verdade se reconhece como ele mesmo. Para ele, então, cumprir com seus deveres e cumprir com seus papéis, ele precisa conhecer coisas. Isso é a nossa evolução. Então, tem que ter um trabalho intelectual, tem que ter uma busca por conhecimento para que ele possa executar as suas devidas tarefas. É por isso que a gente estuda, né? Para a gente poder bem servir. Então, sempre a autoestima vai ser esse conjunto. Né? Também em contrapartida podemos ter uma autoestima debilitada com a pessoa fazendo tudo isso, mas muito triste com ela mesma porque não está se cuidando, porque não está também olhando para si. Então o amor próprio ele deve existir, mas ele deve existir de forma ordenada. Né? Algumas pessoas hoje começam a recriminar o amor próprio. Não, você precisa olhar somente para o outro. Não, você precisa olhar em primeiro lugar para o outro porque é aí que você serve, portanto é aí que você é ali que você existe, é ali que você ama. Mas isso não significa que você não possa, ou principalmente não deva, ter o seu devido autocuidado. Você tem essa obrigação, né, de olhar para você e de se cuidar. Então, existe um amor próprio que deve ser atendido, mas de forma ordenada. E o que eu observo, só cortando você um pouquinho, Fabi, é que as mulheres que passam a se cuidar, a se olhar com carinho, né, dentro dessa ordem que a gente vem falando,
todo o restante começa a entrar em harmonia, né? Então, uma coisa fica muito ligada à outra ali, né? Então, a gente incentiva e fala tanto da importância desse autocuidado justamente porque isso motiva as pessoas a quererem cuidar de outras áreas também. Então, eu vejo isso diariamente na minha clínica e eu acho lindo, porque a gente consegue não somente melhorar aquela questão da aparência da pessoa, mas todo ao redor, né? A gente vê melhora de relacionamento, as pessoas mais tolerantes, mais pacientes, né? Mais felizes, mais animadas no trabalho. Então, eu acho que nada é dissociado, né, Fabi? Absolutamente então, nada. É movimento, né? Movimento. O movimento do autocuidado demanda que a pessoa acorde cedo, que ela vá para uma academia. É movimento, então, de qualquer forma, é ato de responsabilidade. Sim. Né? E aí a pessoa, obviamente, vai se sentindo melhor. E motivação é motivo para ação. Ela vai tendo mais motivos para melhor servir, para ampliar os serviços dela. E fica mais feliz, né? A felicidade, ela está nesse conjunto, né? Nesse conjunto, o maior estudo sobre a felicidade, né, Flá? Que a gente falou que é da aptidão social. Essa aptidão, ela é um movimento, né, em direção a. Então, o movimento salva o homem, sempre. Que lindo. Muito bom. Você comenta muito de ordem, né, Fabi? E, de fato, assim, eu percebo que quando uma pessoa é ordenada, normalmente todas as áreas da vida dela estão em ordem. Desde a parte financeira, profissional, a parte de beleza, estética, casamento, relacionamentos e tudo mais. E o contrário também acontece. Uma pessoa desleixada, a questão financeira dela está bagunçada, as relações e tudo isso a gente repara, né? Exato. A ordem, Gui, a gente sempre tem que olhar como hierarquia de valores. Então, né, ordenar algo é perceber o que é do mais importante para aquilo que é menos importante, porque às vezes as pessoas confundem somente com organização. É claro que a organização vai entrar dentro desse conceito, mas é imprescindível para que uma pessoa, quando a pessoa deseja contemplar a ordem, que ela saiba qual é essa hierarquia de valores, o que é mais importante, o que é imprescindível, o que eu preciso fazer antes, o que eu não posso comer bola, né, o que eu tenho que realmente executar, e aí você vai colocando dentro dessa hierarquia aquilo que é mais, porque de repente se você está doente, você precisa cuidar mais da sua saúde, né? Você está no seu dia a dia, está trabalhando, normalmente você está no seu trabalho, ligam que a sua filha está precisando de você, que ficou... Assim, a hierarquia ali, imediatamente ela muda, né? Fala, opa, agora eu preciso ir lá assistir a minha filha. Então, isso é a ordem, né? Sem saber a nossa hierarquia de valores, a gente não sabe o que fazer, o que é prioridade. E aí tudo se torna prioridade, a pessoa se perde, aquela pessoa estressada e literalmente perdida com a própria agenda. Né? Muito bom. Pessoal, a gente está caminhando já aí para os finalmente do primeiro episódio. Ô Flávio, o que você deixaria para quem está te escutando e está buscando de fato essa estética, essa harmonia perfeita e está eventualmente pensando no primeiro procedimento ou quer investir mais em procedimento? O que você falaria para essa pessoa? Eu acredito que é importante todo mundo que venha procurar isso entender e procurar um profissional que tenha esse olhar com cuidado, sabe? Não somente para indicar procedimentos estéticos, então não somente que veja essa parte técnica, mas que tenha esse olhar de um cuidado com o outro, né? Para criar um relacionamento, para que a pessoa entenda que o envelhecimento ele é contínuo, gradual e cada vez quando você vai criando esse relacionamento com o seu dermatologista, seu médico, o que for, ele vai te ajudar nesse processo, entendeu? Então eu acho que é isso que eu recomendaria, porque às vezes as pessoas buscam imediatismos, tratamentos muito exagerados, mas eu acho que o caminho não é esse, né? Então, você ter um profissional que olhe para você com esse cuidado, com essa atenção, eu acho que vai fazer muita diferença no processo aí, no caminhar desse processo de envelhecimento mesmo. Ótimo. E você, Fabi, do ponto de vista de quem analisa as emoções e ajuda as pessoas nesse sentido, o que você diria para essa pessoa que está em busca dessa beleza, de algo que muitas vezes é inatingível? Olha, Gui, eu vou terminar com uma frase do Dr. Pacheco, de uma aula que eu assisti na minha última pós-graduação dele, e foi até uma resposta a alguma pergunta que eu fiz sobre a feiura, né? Ele estava falando, obviamente, sobre a beleza, e aí ele falou o seguinte, a feiura, onde há feiura, há saudade sobre a beleza. Né? Então, onde há feiura, a beleza aparece como saudade. Onde há feiura, a beleza aparece como saudade. E eu acho que isso resume absolutamente tudo o que a gente colocou aqui. Porque se
a beleza não é algo exclusivamente estético, mas sim um conjunto de comportamentos e de atos de responsabilidade, né? A beleza jamais dissociada da bondade, jamais dissociada da verdade, ao passo que o homem busca essa ordem, né? E busca ser bondoso, contempla a beleza e transcende, sai de si, né? Bem serve, né? Dentro das suas próprias características, da sua realidade, né? Daquilo que é próprio dele, né? Daquele próprio ser, ele não somente salva a vida dele, mas ele pode salvar muitas outras almas que estão ao redor dele, né? E a beleza, ela é divina. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Com certeza, que lindo. Meninas, obrigado, viu? Obrigado, Flávia. Eu que agradeço, Gui. Pela disponibilidade, a gente sabe da agenda de vocês, como é que é. Obrigado, Fabi. Foi um prazer imenso estar aqui com você, Gui. E já fica de antemão aqui convite para futuros bate-papos como esse. Acho que foi muito bom, assim, para nós, para nossa audiência que é focada em saúde, obviamente. Então, tenho certeza que a gente vai tirar bons frutos desse bate-papo nosso aqui. Que delícia. Obrigado, Obrigada, meninas. Gui. Valeu. Obrigada, Fabi. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Falar ao lado Sempre. da Flávia, como eu coloquei, Sempre é muito uma honra aprendizado. mesmo. Obrigada. Que mulher incrível. Obrigada a vocês. Valeu, meninas. Valeu.